A gente, então, está começando a nossa reunião de hoje. A gente vai falar do documento 44, né, Tica? Foi a Tica que preparou. A gente está aqui com o Milton, o Abrão, a Lilian, a Tica e a Sussu. Hoje a casa está bem cheia. E a Juju. E a Juju, que está lá no fundo, brincando com o iPad. Então, vamos fazer um minutinho de silêncio para a gente se concentrar, então, acalmar nossos corações. A gente estava numa discussão acirrada aqui de hipnose. Então, agora vamos voltar aqui para o nosso mundinho de estudos aqui e pedir para o Espírito da Verdade ampliar nossa percepção, nos mostrar as verdades e assimilar bem os estudos que a gente vai fazer hoje. Um minutinho aí, enquanto a gente faz esse minutinho de silêncio, eu vou colocar aqui na tela o material da apresentação de hoje. Bem-vinda, Carla, de Uberlândia. Nós vamos fazer um minutinho de silêncio para começar a nossa reunião. Eu vou compartilhar aqui o material que a gente vai mostrar na reunião hoje. Então tá, a gente vai falar então do documento 44. É a Tica que está no comando. Ai, adorei, Tica, flor azul. Linda, né? Achei que seria mais ou menos uma flor dessas. É verdade. Então hoje vamos falar sobre os artesãos celestes, né? Vamos começar. Entre as colônias de cortesia dos vários mundos sede e universais, pode ser encontrada uma ordem única de personalidades compostas, a dos artesãos celestes. Estes seres são os artistas e artesãos mestres dos reinos moranciais e dos reinos de espíritos inferiores. São os espíritos e semi-espíritos empenhados na decoração morancial e no embelezamento espiritual. Esses artesãos acham-se distribuídos em todo o grande universo, nos mundos sede dos superuniversos, universos locais, constelações e sistemas, bem como em todas as esferas estabelecidas em luz e vida. Mas o seu principal domínio de atividade é o das constelações, em especial o dos 770 mundos que circundam cada uma das esferas sedes. Eu só uma perguntinha, esses espíritos inferiores, somos nós. Os anjos, não são os seres direto do paraíso. Porque no paraíso é tudo perfeito, não existem os artesãos celestes. Acho que é só nos outros mundos. Ou será que são os espíritos de primeira... Dos reinos moranciais e dos reinos dos espíritos inferiores, não a diavana nem do paraíso. Entendeu? Eu acho que é isso. Porque em Avona e no paraíso é tudo perfeito. Mas as colônias de... Entendi. E os semi-espíritos? São os artesãos celestes, são espíritos e semi-espíritos empenhados na decoração e no embelezamento. Semi-espíritos, eu acho que são categorias de anjos, arcanjos, daqueles dos univitatas, serapatatas, não lembro o nome deles todos, entendeu? Entendi. Então, porque os espíritos inferiores, dos moranciais e espíritos inferiores, sabe que não somos nós, quando estamos na primeira morância lá,
Não, o que eles estão falando, Porque eles estão falando da decoração dos mundos, das morôncias. das morôncias, exatamente, dos mundos que não são perfeitos, entendeu? E dos reinos. E dos reis. E espíritos inferiores. Isso, Ok. porque em Avona e no paraíso tudo é É perfeito. tudo perfeito. Não, acho que não existem Acho que não. resolução. Eu acho. Ok. Vamos ver. Os artesãos celestes não são criados como tais. Eles são um corpo de seres selecionados e recrutados, compostos de certas personalidades de ensino nativas do universo central e dos seus alunos voluntários, selecionados dentre os mortais ascendentes e outros seres dos numerosos grupos celestes. Eles não nasceram artesãos Não. celestes, são seres recrutados entre os ascendentes mesmos, entre os outros seres que não são os filhos diretos do paraíso. Sim. O corpo original de mestres desses artesãos foi, em uma certa época, designado pelo Espírito Infinito, em colaboração com os 7 Espíritos Mestres, e era constituído de 7.000 instrutores de Avona, 1.000 para cada uma das 7 divisões de artesãos. Com tal núcleo para iniciar e através das idades, esse corpo brilhante de trabalhadores hábeis desenvolveu-se nos afazeres moranciais e espirituais. Que legal. Qualquer personalidade morancial ou entidade espiritual é elegível para ser admitida no corpo dos artesãos celestes. Isso é, qualquer ser abaixo da categoria de filiação divina inerente. Os filhos ascendentes de Deus, provenientes das esferas evolucionárias, podem, após a sua chegada aos mundos moranciais, inscrever-se para admissão no corpo de artesãos. E suficientemente dotados, podem escolher essa carreira por um período mais longo ou mais curto. Mas ninguém pode inscrever-se como artesão celeste por menos de 1 milênio, ou 1000 anos do tempo no superuniverso. Então, se chega lá, se quer ser artesão, já sabe, é 1000 anos. 1000 anos. Menos que isso, nem pensar. Todos os artesãos celestes são registrados nas sedes centrais dos superuniversos, mas são dirigidos por supervisores moranciais nas capitais do universo local. São comissionados nas seguintes 7 maiores divisões e atividades, pelo corpo central de supervisores moranciais, funcionando nos mundos sede de cada universo local. Então, os 1000 anos do tempo do superuniverso, eu não lembro quanto tempo que é do nosso. 5.000 vezes nossos. mais. É. O 5 nosso vezes são mais? 5 vezes mais. 5.000 anos nossos. 1000 lá são 5.000 aqui. Então, são 5.000 anos daqui. Você vai ficar anciã trabalhando de artesã lá. Mas 5.000 anos para lá, É outra história, né? É. Depois que já tiver... Eu fico anciã, eu tenho bilhões ainda eu tenho bilhões ainda de esferas em, como é que se diz? Posso nem pensar. O que é 5.000 anos para quem tem uns Não. bilhões pela Às frente? vezes eu fico pensando, Andon e Fonta estão aqui ainda? É. Estão. Aqui não, Estão estão na aqui. Morôncia, né? Na primeira morância Aqui que estamos pertinho. recebendo. Você imagine, faz 1 milhão de anos que eles... Faz 1 milhão de anos que eles saíram Eles daqui. podiam ter sido artesãos celestes. Eles já foram de tudo. Eu acho, fazer cursinho de artesão, fazer cursinho, né? Imagina. Já estudar e tudo quanto é coisa. Vai querer ir pra frente? Não, eu vou esperar um pouco durante. Tá bom. Não, eu acho que a Fonte aprendeu a fazer crochê moroncial. Eu tenho. Verdade. É o tempo. Né? Imagine com que fios, né? Então, vamos lá, as divisões. Músicos celestes, reprodutores celestes, construtores divinos, registradores de pensamentos, manipuladores da energia, desenhista e ornamentadores e trabalhadores da harmonia. O que será que quer dizer reprodutores? Vai falar aí. Vai falar. Vai, eles reproduzem o que foi feito lá em Avona. Eu acho que é interessante isso. Outra Olha, coisa, a gente lista. manipuladores da energia. Também gostaria dessa parte aqui. Eu queria escolher alguma coisa, Ah, só vou que eu sou voltar. rápido. Escolhe Não deu para aí. ver o cardápio. Lívia. Não é a minha praia. Gente, A eu minha praia é acho que nos escritores. Isso é de desenhistas humanas. e ornamentadores. A minha eu é gostaria. escritores, não adianta. Né? Ok. Ok. Todos os mestres originais desses 7 grupos vieram dos mundos perfeitos de Avona.
E a Ivona tem os modelos e os estudos dos modelos para todas as fases e formas e atividades artísticas do espírito. Ainda que seja uma tarefa gigantesca, a de trazer tais artes de Ivona para os mundos do espaço, os artesãos celestes aperfeiçoaram-se idade após idade nessas técnicas e sua execução. Como em todas as outras fases da carreira ascendente, aqueles que estão mais avançados em qualquer linha de atuação são requisitados constantemente para compartilhar o seu conhecimento superior e sua habilidade com os seus companheiros menos favorecidos. Primeiro, começareis por vislumbrar essas artes, transplantadas de Ivona para os mundos de dimensões, e a beleza dela. Assim, a vossa apreciação dessa beleza aumentará e tornar-se-á mais abrilhantada, até passardes pelas salas dos espíritos de Saldovon e contemplardes as obras-primas inspiradoras dos artistas supremos dos reinos espirituais. Imagina. Todas essas atividades dos mundos roranciais e espirituais são reais. Para os seres do espírito, o mundo espiritual é uma realidade. Para nós, o mundo material é mais irreal. As formas mais elevadas de espíritos passam livremente através da matéria ordinária. Isso quer dizer que tem algum tipo de matéria espiritual que eles não passam através dela, sei lá. Não é mesmo? Lembro que uma vez o Milton colocou que para eles estarem, por exemplo, passando na Avenida Paulista, estarem no prédio onde foi recebido esses documentos, parece real. Eles não conseguem nem ver. Eles veem através dos olhos dos outros que estão vendo. Mas eles não conseguem. Como é que pode? Não é, eles falaram uma hora no livro que eles não conseguiam ver muito. Para eles é como se é irreal. É como é o espiritual para nós. A gente não consegue enxergar. Eles não conseguem enxergar o nosso. É estranho imaginar isso. É interessante, né? Mas nós, e para nós daí? Quando nós estivermos lá, a gente também não vai mais ver? Não, né? Não, a gente não vai perder essa capacidade. De ver? Sim. Não, a gente vai ver, claro. Mas não da maneira como mas nós não ao hoje. vivo e a cores, né? Acho que é ao vivo e a cores, a gente vai ver. Não, você fala o nosso mundo? Vixe, quando a gente voltar aqui, a gente é finalitou. Não aqui, né? Em outro mundo evolutivo. Não, vamos dizer que quando a gente é que tiver os seres espirituais não conseguem enxergar essa realidade material. Eles enxergam através dos mensageiros solitários, eles não conseguem enxergar. Será que quando a gente estiver lá, a gente vai enxergar ou não vai enxergar? Como um mononcial. Mas a gente vai enxergar qual realidade? A material. A gente vai enxergar a material. A gente não vai estar perto dela. A gente não vai visitar nenhum mundo material. Bom, isso é verdade. A gente só vai para frente. A gente só vai voltar para algum mundo material quando a gente for um finalitor. É solicitado também. Pelo menos em princípio, essa é a ideia. Né? Porque nós não parece que não pode voltar mesmo. Não volta. Eu queria dar um tchauzinho. Não pode. Não. Gente, o próprio Jesus no Evangelho falou, né? Naquela do Lázaro lá. Acho que era do Lázaro, né? Deixe o rico e o Lázaro. Não, é o rico e o... Deixa eu voltar, porque eu quero avisar os meus... Né? Daí ele falou, não, você não precisa voltar. Eles têm os profetas. Que escutem os profetas. Que um foi para o inferno e o outro foi para o Círio de Abraão. Então, mas assim, eu acho que nós vamos viver essa experiência de encarar o mundo físico depois que a gente for finalitor, porque a gente em algum momento vai participar da vida de algum mundo físico na condição de finalitor, prestando algum tipo de assistência ou de ajuda, como tem aqui. Mas, se não... E aí sim, nós já vamos ser um espírito da sexta ordem, né? Bom, a gente vai ter uma noção muito clara. Mas a gente não vai enxergar a realidade, o material. Não, a gente enxerga, eles também. Não da mesma forma que a gente enxerga aqui, mas eles podem perceber. Não, eles percebem através dos outros. Em algum momento vai falar isso. Ok, então vamos ver. Os espíritos elevados não reagem a nada material, à exceção de algumas das energias básicas. Para os seres da matéria, o mundo do espírito é mais ou menos irreal. Para os seres do espírito, o mundo da matéria é quase inteiramente irreal, sendo meramente uma sombra da essência das realidades do espírito.
Viu, pai? Não vai ver, não. Não Acabou. vai. Eu não posso, com a visão exclusiva do espírito, perceber o edifício dentro da qual essa narrativa está sendo transladada e gravada. Um conselheiro divino de Versa, que se encontra por acaso ao meu lado, discerne menos ainda essas criações puramente materiais. Nós discernimos como essas estruturas materiais nos parecem, vendo uma contraparte do espírito ser apresentada às nossas mentes por um dos nossos transformadores de energia que nos presta ajuda. Entendeu? Seriam os controladores físicos? Eles não conseguem. Esses transformadores? Ou não? De energia, não sei. Eu não sei. Nós discernimos como essas estruturas materiais vos parecem, vendo uma contraparte do espírito ser apresentada às nossas... É como se eles apresentassem um filminho. Na mente. As nossas mentes. Mas eles sozinhos Uma não conseguem. Eles projeção. precisam de um auxílio para Transformador conseguir. de energia. É uma projeção de energia que vai na mente Isso, deles mostra assim, ó, e assim, mostra o edifício. na sombra Eles só. mesmos não podem ver. Porque não é uma realidade para eles. É como se não existisse, né? Então, isso nós daqui do é tipo espírito quase nos vemos uma na imaginação. Sim. Isso que eu não entendo por que Engraçado, Desenho. né? Você precisa, então, de uma visão grosseira Para enxergar isso daqui. para enxergar isso daqui. Pra gente ver como que É, isso como daqui se é vê tão... baixo. É tão o quê? É Baixo. tão bonito, olha lá, ó. É muito bonito. Não, isso daqui tudo é muito... Na verdade, gostoso. todas essas esferas aí, de algum Vou modo, são aproveitar. materiais. Sim, Fora aquelas perfeccionadas, né? sim. E o elemento básico de quase todas elas é o mesmo. Cálcio, Cálcio. uma outra variante ali. E o que a gente vê aqui também, não difere Não, muito do mas elemento básico. eles têm mais elementos, têm outros gases, outros... Eles têm um gás a mais. Eles têm um a gás a mais. mais. Eles têm o hidrogênio, o oxigênio, mais um gás que se chama gás mononcial. Uhum. E Não, além mas disso, o gás. Não, mas eles têm o dobro de elementos químicos. sim. Então, Então, eu não sei, no mundo moroncial existe uma trama espiritual, Uhum. que, de repente, dá a forma que permite os espíritos visualizarem essas formas. Mas você tem razão, as esferas são todas feitas de cálcio. Pois é, não, o elemento básico é comum. Como é que eles vêm aqui e não enxergam o cálcio? Que aparentemente é comum também nas várias esferas onde eles estão, vendo tudo. Mas a gente não enxerga o caos. A Mas gente é- enxerga o produto dele. Exatamente. Pois é, mas é a que, pessoa que por tem exemplo, essas é como misturas se todas você... são tão comuns. Pois é, mas eles pegam esses elementos, mais os elementos mononciais, e fazem um novo elemento. Por isso que nós não vemos, assim como eles também não veem. Eu vejo assim, entendeu? Mas É como se você... os elementos básicos, a água, tudo comum. Mas é como se você inventasse algum... Eles falam que, por Já exemplo, foi na inventado. Morôncia tem água igual a nossa. Não, em todas as esferas. Até em Edente, até na A água é igual a nossa, né? Engraçado isso. né? Como é que eles vêm aqui? Tem uma. Como é que aquele nome daquele bichinho do mar lá que queima? Tem uma alga marinha. água viva. Eu não enxergo essa alga viva, que é feita de quase de água igual a minha lá. Como que não enxerga, cara? Por essa. Sei lá. Você vai entender nas Não mãos. Não, mas eu acho que faz sentido, né? Faz. O questionamento. Né? É bom, eu também não sei explicar. Não dá? Se você for muito fundo assim, já não dá um nó assim, não. Na cabecinha. Não, mas eu não consigo, não sei, eu consigo por essa... Não, na minha tua lógica, visão, na a tua minha lógica, eu também tô indo pela tua lógica, porque... É uma explicação, mas a gente só vai saber mesmo lá. É verdade. E olha lá, vai ter que estudar muito. Eu acho que os olhos deles são tão sutis que eles não conseguem perceber a grosseira, mas eu não sei explicar isso. Mas acho que é isso. Vamos continuando. Essa construção material não é exatamente real para mim, um ser espiritual, mas é evidentemente muito real e muito útil aos mortais materiais. Não é real para ele. Depois eu falo. Há certos tipos de seres que são capazes de discernir a realidade das criaturas, tanto dos mundos do espírito quanto dos mundos materiais. Pertencendo a essa classe estão as chamadas quartas criaturas dos servidores de Abona e as quartas criaturas dos conciliadores.
Os anjos do tempo e do espaço são dotados com a capacidade de discernir tanto os seres do espírito quanto os seres materiais, como também o são os mortais ascendentes, depois da sua libertação da vida na carne. Então, olha lá, ó, nós vamos conseguir. Sim, mas também aí discernir. quando a gente chegar a ser finalitor, como é que vai ser? Que a gente não for mais morancial. Bom, ele falou assim, como também são os mortais ascendentes, depois... Bom, acho que vai falar aqui na sequência. Então, uma coisa que eu tinha Você fala pensado. exatamente. A esfera ele deve ver. Porque, por O exemplo, planeta. o planeta ele deve ver. Então, água, fumaça, o que a gente vê nos outros Gás, a planetas, gente vê. gás, ele deve ver também. Agora, a construção Agora, a em si, construção, não. que é o No que ele prédio, fala, a que ele falou do realidade, a prédio, tecnologia, eles isso não ele devem não ver, vê. entendeu? Então, sei lá, a Terra, né, não as estruturas, mas a esfera, ele com certeza vê. O planeta ele vê. Ele vê. Mas o que ele está falando ali é das As construções, né, montanhas o que a ele gente vê, o criou, mar ele vê, o rio exatamente. ele vê. Tanto que em alguns momentos eles falam de A lagos, atmosfera, os atmosfera, ele vê. gases, as Mas ele não vê nebulosas. os prédios, as Ele vê construções. tudo. As constelações, tudo que está, sei lá, Tudo que faz parte do universo ele ele vê, mas vê. ele não vê o que é construído por homem. menos, sim. Olha lá, o Bom, próxima se frase for, vai... isso é uma explicação, mas não faz muito sentido, você concorda? Porque o homem faz as coisas, as construções dele com um material Só natural que existe na transforma. Terra. Uhum. É só uma transformação. Nós não criamos nada aqui. É verdade, a gente, só... tá em outra coisa. Não, Nós não criamos absolutamente Sim, a nada. gente só manipula, né? Mas ele tem razão, porque eles falam em vários momentos, os lagos, não sei o que lá, o platô da montanha, a beleza da... Mas é assim, ó, talvez por eles não serem mortais ascendentes, entendeu? Então olha ali o que diz ali a próxima frase ali. Ó. Não, mas os anjos conseguem ver. Os anjos não são mortais ascendentes. Não. E aí eles falam de vários tipos de seres espirituais. Alguns Alguns, né? anjos. alguns. Os do tempo e do espaço. Os seres espirituais, ele fala de alguns grupos aqui que conseguem ver tudo. Na verdade, o espírito que não consegue ver isso aqui, essas realidades aqui, são aqueles mais elevados. Mas ele é mais, exatamente. Agora, é estranho isso. Eu realmente não Porque consigo realmente compreender É difícil da gente essa limitação. conceber isso daí, assim. Eu consigo compreender a limitação oposta, Sim. mas essa Nossa, ainda não limitação... enxergar o A nossa, espiritual. né? Mas aí, ó. Eu penso, talvez, sei lá, eu não sei, eu tô tentando pensar, assim, alguma explicação, mas tem muitas estruturas criadas por seres muito inferiores que nós que a gente não consegue enxergar. Por exemplo. Sei lá, bactéria, formiga, sei lá, mesmo. estruturas, sei lá, Moleculares. criadas por Não, esses animais extremamente inferiores. E a gente não, mas a consegue própria ver, não consegue estrutura sentir, do não consegue... átomo, por exemplo. Eles conversando, a girafa conversa com outra girafinha, mas a gente não consegue Nem sentir perceber. sabe, a gente seria muito mais elevado do que esses, sei lá, tem outra coisa que eu tinha pensado que Não, a cairia estrutura bem. do átomo. O cachorro ouve um som muito alto que a gente não consegue ver. E eles, ouvir, e a gente já enxerga mais coisas. Então, sei lá, não sei, eu acho que talvez a elevação possa sim, né, que a gente é elevado. A mais em relação aos animais, isso é óbvio, né? Mas algumas coisas a gente não vê e algumas coisas a gente não enxerga, e da mesma forma que eles. Então, acho que, sei lá, talvez faça sentido sim, algo mais elevado que a gente, parar de ter a capacidade de ver, sentir coisas tão grosseiras, né? Realidades tão abaixo da vibração desses seres desenvolvidos. Mas são hipóteses. É que eles são assim, eles são perfeitos, né? Por exemplo, um conselheiro divino é perfeito, são seres perfeitos, a maioria dos anjos. Sim, o pai é perfeito. Não, esses seres da Avona. Você acha que o pai não enxerga um edifício? Não, sei. sim. Não sei. Não, ele enxerga através do ajustador do pensamento, porque ele tem a centelha divina que vive dentro de nós. Mas aí também Então, é que através ele dos é nossos o pai olhos. onisciente, ele é o pai. Ele está Mas dizendo não que a as matéria criaturas. monancial é mais perfeita que a matéria material, com a redundância, com a redundância.
Não tem, elas são diferentes, só não são mais ou menos perfeitas. São diferentes. Eu acho que é mais perfeito. A mão no céu é mais perfeita. Eu acho que é mais sutil, e quanto mais sutil, Não, mais... mas não necessariamente perfeitas, são diferentes. Não acredito que seja mais perfeita. Não, mas eles É que a nossa- toda hora eles ficam chutando nossa bunda, dizendo que nós somos A mais nossa baixos, mais realidade porcaria, é muito mais... perfeita. É A mais nossa- nossa realidade é Sempre, perfeita. eles sempre Eles falam que falam o nosso isso. é mais grosseiro. É. Né? Olha isso, Não sei. olha isso que eu tô falando isso. É. A morte, por exemplo, é uma coisa que só é vista na nossa realidade. Exatamente, só existe aqui. E é uma coisa que, sei lá, não sei. Você lá entende. Vamos Então, lá. vamos lá. Mas ainda não acabou. Eu acho que a minha hipótese é mais legal. Ainda não acabou o texto. Não acabou. Cadê que eu Volta. voltar? Temos que voltar um pedacinho ali, ó. Tem uma partezinha ali. Após atingir os níveis espirituais mais elevados, os ascendentes são capazes de reconhecer e distinguir a realidade material, a moral e a espiritual. Ou seja, os ascendentes vão enxergar tudo. Pois é. É, A gente não perde, né? a gente não Nossa, Mas perde. por quê? Eu não lembrava A dessa gente já parte. tinha conversado sobre isso outra vez. Ai, mas quando a gente esquece, eu Vou pesquisar isso daí. Que curioso. Nós, Por quê? Não. Por quê? Por quê? nós, Isso é intrigante, esse negócio. Pois É, porque é importante, é uma conquista sua. É. Por que você vai perder? É importante. Não, mas por que que um espírito não consegue ver? Eu consigo espírito, mas entender. ele- Por que mas nós ele- vamos o espírito conseguir, eles não originalmente conseguem? perfeito. Mas nós vamos ser perfeitos um dia. Não, mas. A gente já passou, a gente já enxergou uma vez, não esquece mais. né? Exato, é uma aquisição nossa. porque eu Isso faz acredito parte da nossa que- Não, mas experiência. você Eu não consigo tem, entender. você não tem os instrumentos Porque você materiais Pra enxergar. para essa percepção. Então, tá, você fala assim, não, é porque você adquiriu uma experiência. Bom, tudo bem, mas, assim, eu posso saber ler, mas se eu não tiver óculos, eu não consigo ler. Eu só enxergo um borrão. E daí? Então, eu sei que tem alguma coisa escrita ali, mas eu não sei o que é. É verdade. Agora, não é porque eu enxerguei aqui uma vez, que quando eu for espírito lá na frente, eu vou enxergar igualzinho eu enxergo Não, aqui. claro. Então, é esquisito isso, mas tudo bem, vai, não é... Dá- Mas dá que é pra um gente negócio pesquisa. que... É bem pra Que chama pesquisar atenção, mesmo, chama. Né? Porque é bem Não, interessante. Gozado, eu já entendo que os seres mesmos que são perfeitos, criados por Deus, eles têm um limite. E é esse limite, eles não conseguem enxergar tudo. O Pai consegue, Sim. que ele é onisciente, o Pai universal, que ele é onisciente, mas os outros seres criados são perfeitos, são, mas têm esses limites. Não sei. Olha que interessante agora, na sequência. Olha, o que Exatamente, ele essa fala. parte é bem legal. Ó, está também aqui comigo um mensageiro poderoso do inverso, um ascendente fusionado ajustador, um ser que certa vez foi um A mortal. meta das chuvas. E ele vos percebe exatamente como sois. E ao mesmo tempo ele pode visualizar o mensageiro solitário, Ah, o eu- supernafim e os outros seres celestes. É isso que eu quero ver tudo. Nada de português. Ô Sussu, a gente sofre aqui, mas a gente vai ver tudo. Nunca na vossa longa ascensão perdereis o poder de reconhecer os vossos companheiros de existências passadas. Sempre, enquanto ascenderdes interiormente na escala da vida, mantereis a capacidade de reconhecer e confraternizar-vos com os seres companheiros das vossas experiências anteriores em níveis menos elevados. Cada translação nova ou ressurreição irá acrescentar um grupo a mais de seres espirituais ao alcance da vossa visão. Sempre varvos, no mínimo que seja, da vossa capacidade de reconhecer os vossos Ah, legal. amigos e companheiros dos estados anteriores. Ai, que bom, Muito legal. né? Isso é legal. Não, isso aí eu também. Nós somos privilegiados. Né? Uhum. É porque você percebe exatamente como sois. Então, ele distingue perfeitamente a matéria. Não sei se é isso que ele está falando aqui. Porque, assim, quando você estuda a personalidade, eles falam que a personalidade é única e legítima. E é você reconhecível reconhece em qualquer momento. lugar. E o corpo dessa personalidade, ele muda. O Sim. tempo Então, todo. independente do corpo da personalidade forma, né? mudar, da forma, porque à medida que você vai ficando mais espiritualizado e mais belo,
porque você está mais belo interiormente, Mais próximo de Deus. o seu corpo fica mais parecido com esse seu interior. E vai Então você perdendo muda. essas características. Mas, né? independente disso, o livro fala que você reconhece uma personalidade onde ela estiver, não tem. Mas você eu acho que é nunca perde. através de frequência e vibração. Eu também acho. Sim, mas aqui não é com os olhos, né? Não é Aqui com está os falando olhos, dos olhos. Então, eu Aqui. acho que não é contigo. Então, mas esse é um negócio bastante interessante que eu não tinha me detido ainda para pensar. E que me chama bastante atenção. Eu vou estudar um pouco mais esse negócio aqui. Interessante. Principalmente porque cada vez vai acrescentando mais, né? Mais seres que você pode visualizar, pode enxergar, né? Não, e a gente leu, e daí vai reler e descobre mais. Não, mas é assim, né? Vai ler de novo e descobre mais uma palavrinha. Não, mas essa palavra aqui é muito. Oi, Nifa, boa noite. Pai, que legal. Nifa, tá todo mundo falando boa noite para você aqui, tá bom? Boa noite. Ela tá gritando, né? Boa noite. É. Bom, continuando. Deixa eu ver se eu consigo aqui mudar o som. Para dar um lucro. Para ela poder participar da conversa aqui. Audio options. Estamos ouvindo baixinho. Estou tentando. Eu acho que. Ah, tá. Join áudio. Já tá lá. Tá bom, a gente não está te ouvindo muito bem, Nifa. Mas escreve também, ela pode escrever, né? Será que aparece ela escrevendo? Não, aparece lá no. Agora dá para ouvir. Tá dando eco. Tá bom. Infelizmente, hoje a gente não está ouvindo vocês, mas vamos lá. Daí escreve, né? Onde paramos aqui, Ni? Pode passar no... Passa o próximo. Ok. Tudo isso é tornado possível na experiência dos mortais ascendentes por meio da atuação dos ajustadores do pensamento residentes. Em consequência, a verdade que eles têm de reter as duplicações das experiências de toda a nossa vida. Fica assegurado a vós jamais perder qualquer atributo verdadeiro que tenha existido no passado, e esses ajustadores irão sempre convosco, como uma parte de vós na realidade como vós. Mas quase perco a esperança de me fazer capaz de transmitir à mente material a natureza do trabalho dos artesãos celestes. Tenho a necessidade de deturpar constantemente e distorcer a linguagem no esforço de abrir a mente dos mortais à realidade dessas transações moranciais e fenômenos quase espirituais. Ok. Ok. Sim. A vossa compreensão é incapaz de captar e a vossa língua é inadequada para transmitir o significado, valor e relação entre essas atividades semi-espirituais. E eu, todavia, continuo no esforço de esclarecer a mente humana a respeito dessas realidades, convencido, por outro lado, da grande impossibilidade de triunfar plenamente nessa tentativa. Vocês não entendem nada. Tá? Vocês são burros, não entendem nada. Beleza, obrigada. Não posso fazer mais do que esboçar um paralelismo grosseiro entre as atividades materiais mortais e as funções múltiplas dos artesãos celestes. Se as raças de Urântia fossem mais evoluídas na arte e em outras realizações culturais, então eu poderia ir muito mais adiante no meu esforço de projetar... projetar dentro da mente humana, levando-a das coisas da matéria até as coisas da mudança. Está se achando. Tudo que eu posso esperar realizar é tornar enfático o fato de que essas transações dos mundos moranciais e espirituais são bastante reais. Okay. Mas você viu que ele vai dar uma ideia grosseira. Ele vai fazer um paralelo grosseiro.
É que nem quando eles falam da Mota, né? Eles fazem, eles dão a parte da filosofia que é referente à Mota, mas da Mota eles não falam, que não dá nem pra falar. Eles só dão os exemplos. Eles só dão os exemplos da filosofia, né? Daqui, mas da Mota que são assim paralelos, né? Não adianta. Eu acho que a Mota é uma forma de pensamento elevado. Assim como a filosofia define pensamentos, né, instiga a mente para você pensar sobre determinados assuntos, a Mota também faz isso, só que de uma maneira elevada. Então, mas o interessante é que eles não conseguem explicar, eles só conseguem dar exemplos para que a gente consiga perceber. Mas eles não conseguem explicar, pelo menos quando eu estudei, era Eles não conseguiram, porque não tem... Porque a gente não consegue alcançar palavras em inglês, em português, Não tem. palavras na nossa língua que consiga... Eles só conseguem dar um exemplo grotesco, Mota, né? teoricamente, né? É que vai ser a mesma coisa que não. Paralelo grosseiro. Então vamos lá. Então vamos lá. Quem vai? Eu. Pode? Pode. Ai, que lindo. Os músicos celestes. O alcance limitado da audição humana dificilmente nos permite conceber as melodias monunciais. Até mesmo o material de sons maravilhosos há que não são reconhecidos pelo sentido humano da audição, sem mencionar o escopo inconcebível da harmonia monuncial e espiritual. As melodias do espírito não são de ondas materiais de som, mas de pulsações espirituais recebidas pelos espíritos das personalidades celestes. Há uma vastidão de alcance e uma alma de expressão, bem como uma grandeza de execução associadas à melodia das esferas que escapam totalmente à compreensão humana. Isso é maravilhoso. Associada, né? a melodia das esferas. O que ele quis dizer com isso, será? Porque se sabe que as esferas na sua dança, né? Diz que eles Emitem som, acho que a Terra tem som. Você entra lá no YouTube, não? O som da Terra? Eu acho que eu já... Eu tô lembrando de outro, mas daí não tem nada a ver com o que a gente falou. Mas é que uma vez a gente comentou, eu acho que o ajustador nos dá algumas inspirações, é isso? Sim. E daí a gente acaba, sei lá, escrevendo alguma coisa, ou uma música, mas sobre a inspiração do ajustador, que ilumina, assim, dá... Eu lembrei... Insights. Sim. Isso se você tiver a tendência de que o ajustador vem para te ajudar, né? Sim. Nessa Ele usa um potencial o dom, teu, né? É um dom, né? Isso, o dom. Entendi. Se o seu material ajuda, o ajustador vai... Sim. Depois ele vai lá no final e fala a última parte. Fala, né? Sobre os dons. Sabe o que eu lembrei lendo essa parte? Dos surdos. Porque eles sentem a música, né? Eles sentem. Né? E porque ele fala em pulsação, né? Espiritual. Então, eles sentem a música. Bom. Ok. Adiante. Tenho visto milhões de seres mantidos em êxtase sublime, arrebatados, enquanto a melodia do reino se desenrola na energia espiritual dos circuitos celestes. Mas tem músicas que eu ouço que eu já choro. Eu sim choro. Tais melodias maravilhosas podem ser teledifundidas para as partes mais distantes de um universo. Os músicos celestes ocupam-se com a produção da harmonia celestial por meio da manipulação das seguintes forças do espírito. O som espiritual, as interrupções da corrente do espírito. A luz espiritual, o controle e a intensificação da luz nos reinos monuncial e espiritual. As imposições de energia, a melodia produzida por hábeis manipulações de energia monuncial e espiritual. As sinfonias de cor, a melodia das nuances das cores da monúncia. Esta inclui-se entre as realizações mais elevadas dos músicos celestes. Imagina, sinfonias de cor. Então, vocês, um tempo atrás, tem certas... Tinha uma pessoa, não sei se foi no Fantástico, que apareceu,
que quando a música tocava, ela via as cores dançando. Ah. Lembra? Tem uma doença que algumas pessoas têm, que também, por exemplo, você toca uma música e você sente o gosto. Também é. Existe, e é bastante gente que tem essa, assim, bastante gente, mais do que a gente imaginava, assim, tipo, tem uma quantidade considerável de pessoas que sentem o gosto a sensação, o gosto das músicas. Legal. Ou dos sons, Eu e passa um achei que trator, tem gente tem que gente tem que isso. Você Você chegou viu o som do coração? Não. Fala sobre isso. Ah, é? O menino que ele tem esse dom de... Ele ouve a música assim... E daí ele sente um gosto. Ele sente a vibração, a pulsação da música. É, daí não sei quem falou que a música do latino tem gosto de salsicha não, sardinha podre, sardinha estragada. Não, mas aí é brincadeira, né? Não, falou verdade, Imagina sente o essas gosto. músicas todas que estão tocando hoje em dia. Gosto de caminhão de bicho. Todas essas questões aí, o som, a luz não sei, mas a própria energia, a música ela traz, né? Ela traz esse, tanto o som como a energia, a gente consegue perceber, né? Consegue sentir, né? Dependendo da música, você E tem gente que é tão sensível que sente o gosto. Ouve a cor, né? E a ver- A harmonia de espíritos interligados, o arranjo e a associação das diferentes ordens de seres monanciais e espirituais produzem melodias magníficas. O arranjo e a Vamos lá? associação. Só uma pausa. 219 mil plaquetas aqui. Yes! Ai, que bom. É isso aí, Jesus. Agnes também. Ela ficou um mês sem fazer exame. E agora vai fazer? Foi feito Graças. hoje. E tá tudo jóia. Aleluia. Que bom. Ok. Continuando. A melodia do pensamento. O pensar de pensamentos espirituais pode ser aperfeiçoado de modo tal a fazer com que as melodias de Avona cheguem a fulgurar. A música do espaço. Por meio de acordes apropriados, as melodias de outras esferas podem ser captadas nos circuitos das teletransmissões do universo. Olha, essa rebelião de Lúcifer, que ferrou, gente. Uhum, Porque a gente não tem acesso a nada disso. uhum. É uma sacanagem, né? É verdade. Porque esse tipo de coisa a gente Eu me sinto injustiçada nessa parte. ter acesso. É verdade. Será que a gente teria acesso? Sim, nas teletransmissões. Não, mas Você poderia ter o... supondo que o príncipe estivesse aqui, sim, casado. com Nós certeza. teríamos outra visão de tudo. Adão e Eva estavam aqui. Sim. Tudo... Ai, Senhor. Não, se tudo fosse perfeito, não. Se tudo Ah, fosse como ninguém todos os Não. planetinhas Se aí. tudo fosse, se desenvolvesse do modo que tudo foi normal, sucede, né? porque daí não existiria a figura do, quase existiria a figura do cético, do ateu, Aham, Sim. do agnóstico. Tudo Não, seria eu sou diferente. agnóstico. Não creio. Tudo seria diferente. Ok. Há mais de 100 mil modos diferentes de manipulação do som, cor e energia. Técnicas análogas às que os humanos conseguem utilizando os instrumentos musicais. Os vossos conjuntos de coreografia, sem dúvida, representam a rude e grotesca tentativa das criaturas materiais de aproximar-se da harmonia celestial pela colocação do ser e pelo arranjo das personalidades. As outras 5 formas de melodia mononcial são irreconhecíveis pelos mecanismos sensoriais dos corpos materiais. A harmonia, a música dos 7 níveis de associações melodiosas, é o código universal da comunicação do espírito. A música, tal como os mortais de Urântia a entendem, atinge a sua mais alta expressão nas escolas de Jerusalém, a sede central do sistema, onde as harmonias do som são ensinadas aos seres semimateriais. Os mortais não reagem a outras formas de melodia mononcial e harmonia celestial. Chegamos à página 500. Opa, então Será que tomar um ele- gole de Coca-Cola em homenagem ao Padre aqui. Será que ele fala... Eu não lembro ali o que ele fala lá na primeira linha. Há mais de 100 100 formas, mais- modos diferentes de manipulação do Do som som por energia. por Será que ele energia. está falando de ritmo musical? Acho que sim.
Acho que Porque tudo foi o que eu pensei. tudo relativo à música mesmo. Manipulação do som. Na verdade, não só os ritmos, né? Porque ele fala cor e energia, então pode ser qualquer manifestação artística. Eu acho que tem, assim, também o aspecto de percepção de determinados sons, Sim. que nós não conseguimos perceber como E humanos. talvez ele Você acabou de seja falar aí do cachorro que ouve alguns sons que a gente que a não gente ouve. E, de Ou das repente, pessoas que veem quando a no gente... ouvem a música. Sim. De repente, quando a gente está numa forma mais espiritualizada, a gente ouve Pode ouvir outros e fazer sons. sentido. É. Legal. Pode ir. Ok. A apreciação da música em Urântia é tanto física quanto espiritual. E os vossos músicos humanos têm feito muito para elevar o gosto musical, da monotonia bárbara dos vossos ancestrais primitivos até os níveis mais altos de apreciação do som. A maioria dos mortais de Urântia reage à música mais amplamente com os músculos materiais e menos com a mente e o espírito. Mas tem havido melhoras substanciais na apreciação musical desses últimos 35 mil anos. É que eles não estão no século agora, nesse período agora que tem a Anitta, MC, qualquer coisa. do seu passinho pra baixo, passinho para trás, né? Isso aqui lá sim. O sincopado melodioso representa uma transição da monotonia musical do homem primitivo para a harmonia plena de expressão e para as melodias cheias de significados dos vossos músicos mais recentes. Os tipos mais primitivos de ritmos estimulam a reação dos sentidos... Os tipos mais primitivos de ritmos estimulam a reação dos sentidos amantes da música, sem causar o esforço de poderes intelectuais mais altos na apreciação da harmonia, tendo assim um apelo mais geral para os indivíduos imaturos ou espiritualmente indolentes. A melhor música de Urântia é apenas um eco fugaz dos acordes magníficos ouvidos pelos aliados celestes dos vossos músicos, que não deixaram registrados senão pequenos trechos das harmonias das forças mononciais, como sendo as melodias musicais das harmonizações do som. Entendi, foi nada. O que ele quis dizer aí? Que a melhor música de Urântia não é nada comparado com O que a gente ouve. o que a gente... Não, porque a gente poderia ouvir, na verdade, com o que a gente vai ouvir depois. Na música. Eu acho que à medida que a gente vai evoluindo, vai ampliando os nossos sentidos. Então, por exemplo, o livro fala que em Avona, os seres de Avona chegam a ter 210 sentidos. E nós temos 5 aqui, né? Sim. Dizem. Então, imagina quanta coisa a gente não consegue perceber com 5 sentidos só. Então, à medida que a gente vai evoluindo, eu suponho que esses sentidos vão sendo ampliados. Ok. A música, espírito mononcial, emprega frequentemente todos os 7 modos de expressão e reprodução, de modo que a mente humana fica limitada tremendamente em qualquer tentativa de reduzir essas melodias das esferas mais elevadas para as meras notas do som musical, que são 7 notas. Esse esforço seria algo como tentar reproduzir os efeitos de uma grande orquestra por meio de um único instrumento musical. Muitos dos vossos planetas... Não, aí acho que eu esqueci de tirar. Tá. Esqueci, era para apagar. Tá. Muitos dos vossos planetas. Se Adão e Eva houvessem sobrevivido, então vós teríeis a música verdadeira. Mas o dom da harmonia, potente nas naturezas deles, ficou tão diluído pelas correntes e tendências não musicais que apenas uma vez em 1000 vidas mortais há uma grande apreciação na harmonia. Que acho que foram os grandes mestres, Beethoven, Bach, Vivaldi, esse e outros, sei lá, pais que, né? Esse Leozinho. Ai, senhor. Mas não, com Wesley de Safadão, mas não deveis ficar desencorajados. Algum dia, um músico de verdade pode surgir em Urântia. Algum dia, um músico de verdade pode surgir em Urântia.
e povos inteiros serão atraídos pelos caudais magníficos das suas melodias. Não, pato? Pato banco, né? Mano, será que não é ele? Um ser humano como esse poderia mudar para sempre o curso de toda uma nação, ou mesmo de um mundo civilizado. Olha que maravilha. Nossa. É verdade, literalmente, que a melodia tem o poder de transformar o mundo inteiro. Para sempre, a música irá permanecer como a linguagem universal de homens, anjos e espíritos. A harmonia é a linguagem de Adão. Olha que maravilha. Legal, né? Que legal, né? Agora, mais uma vez a gente tem uma situação onde a rebelião atrapalharam a gente. atrapalhou a gente, né? E aí depois o coitado de Adão e Eva lá, que podia ter deixado essa melodia, essa harmonia para a gente, e no fim acabou não acontecendo nada, né? Graças ao cano. Graças ao danado lá. Gini, uma a cada 1000 pessoas. Agora, eu fico pensando como é que um ser humano pode produzir alguma melodia ou algum som que vai transformar o mundo inteiro. Deve ser um negócio. Mas ele é muito bom, assim, maravilhoso. Mas olha, se você ouvir, sei lá, música, eu gosto bastante de música clássica. Eu Quando você também começa a adoro. ouvir, você vai para um outro mundo. Vai. Você se transporta. Eu Vivaldi, então. Eu adoro também. Sim. Imagina, e o que ele está dizendo aqui, que Vivaldi não foi o cara, Bach não foi o cara, Wagner não foi o cara. Então, algum dia vai surgir um cara melhor que todos esses aí, e aí eu acho que vai tocar as pessoas, com certeza. Eu acho que vai. Essa cantora vai tocar. Eu acho que, tipo assim, a gente sobe Mas na vai ser algo escala. assim, né? Despacito. Tá bom. Um despacito da vida. Despacito não, né? Pelo Mas amor de outro Deus. dia a gente estava conversando sobre isso. Mas vamos. As músicas hoje em dia estão cada vez piores, é impressionante. A gente está regredindo muito, né? E matéria dessa música realmente é difícil. Vamos lá. Próximo. Os reprodutores. Pode ler? Pode ser. Por favor. Tá. Eu? Por favor. Tá. Os reprodutores celestes, né? Parecia um alazão. Cavalo. Não tem cavalo aqui. Não, aqui a primeira vez que eu vi, parecia. Parece amador. Parece amador, né? Não tem música, né? O homem imortal dificilmente pode esperar ter mais do que um conceito exíguo e distorcido das funções dos reprodutores celestes, as quais devo tentar ilustrar por meio do simbolismo grosseiro e limitado da vossa linguagem material. O mundo espiritual morancial tem mil e uma coisas de valor supremo, coisas dignas de serem reproduzidas, mas desconhecidas em Urântia. Experiências que pertencem à categoria de atividades que dificilmente teriam entrado na mente do homem. As realidades que Deus possui, à espera daqueles que sobrevivem à vida na carne. Há 7 grupos de reprodutores celestes, e o meu intento é ilustrar o seu trabalho por meio da classificação seguinte. Os cantores. Harmonizadores que reiteram as harmonias específicas do passado e interpretam as melodias do presente. Tudo isso, porém, é efetuado no nível moroncial. Os trabalhadores da cor. A esses artistas da luz e sombra poderíeis chamar de desenhistas e pintores. Artistas que preservam as cenas passageiras e os episódios transitórios para o prazer moroncial futuro. Não. Os cineastas da luz. Eu ia falar que era atriz, mas não tem nada a ver. Não, são os pintores. Pintor. Os cineastas da luz. Os realizadores das preservações de fenômenos semi-espirituais reais para as quais a cinematografia seria uma ilustração muito grosseira. Imagina. Por exemplo, holografia, onde é que estaria nisso? Por exemplo, o Spielberg tem, de vez em quando, uns insightzinhos lá, eu acho. Né? Aquele Luca lá também do Jornal do Star Wars. Star Wars. Acho que esses caras tiveram alguma coisa. De vez em quando. Um segundinho de Teve um... lampejo. Sim. Tá.
Os encenadores históricos, aqueles que reproduzem com dramaticidade os eventos cruciais dos registros e história do universo. Os atores. Os artistas proféticos, aqueles que projetam os significados da história ao futuro. Os contadores da história da vida, aqueles que perpetuam o sentido e significados da experiência da vida. A projeção de experiências pessoais presentes em valores de realização futura. Os intérpretes administrativos, aqueles que descrevem o significado da filosofia governamental e a técnica administrativa, os dramaturgos celestes da soberania. Então, eu acho que esses reprodutores aí são meio que, assim, atores. Atores, né? E que representam. Então, alguns fazem documentários, que é a questão da história, outros fazem, sei lá, Guerra nas Estrelas, lá são os futuristas, né? Sim. Coisa interessante. Aqui também tem numa escala mais... Os artistas, o pessoal engajado. O pessoal da Lei Rouanet. Pessoal de humanos. Muito frequente e efetivamente, os reprodutores celestes colaboram com os diretores de retrospecção, combinando a recapitulação da memória com certas formas de descanso para a mente e recreio para a personalidade. Antes dos conclaves monanciais e assembleias do espírito, esses reprodutores algumas vezes agrupam-se para realizar espetáculos dramáticos extraordinários, representativos dos propósitos de tais encontros. Recentemente, testemunhei uma apresentação bastante assombrosa, na qual mais de 1 milhão de atores produziram uma sucessão de 1000 cenas. Nossa Senhora! Pensa! Eles não têm problema com cachê lá, não. Os mestres intelectuais superiores e os ministros transitórios utilizam esses vários grupos de reprodutores livre e efetivamente nas suas atividades educacionais monanciais. Mas sem todos os esforços deles se dedicam à ilustrações transitórias. Uma grande parte, bastante grande mesmo, do seu trabalho é de natureza permanente e irá permanecer para sempre como um legado para todos os tempos futuros. Tão versáteis são esses artesãos quando funcionam em massa, que se tornam capazes de reencenar uma idade e, em colaboração com os ministros seráficos, de fato podem retratar os valores eternos do mundo espiritual para os espectadores mortais do tempo. Conseguia assistir uma coisa. Maravilhoso, né? Sim. Já fiquei em êxtase, né? Eu vou ler. Os construtores de divinos. Pô, que legal essa imagem. Há cidades cujo construtor e autor é Deus. Na contraparte espiritual, temos tudo aquilo que aos mortais é familiar e inexprimivelmente, muito mais. Temos casas, confortos para o espírito e as necessidades monanciais. Para cada satisfação material que os humanos são capazes de desfrutar, nós temos milhares de realidades espirituais que servem para enriquecer e ampliar a nossa existência. Os construtores divinos funcionam em 7 grupos. Então eles têm casa, tem o cantinho deles, Tem tudo, né? É interessante, né? A gente imagina que, sei lá, o espírito fica flutuando em cima da nuvem, sei lá. Tá aí, viajando no universo, sei lá, né? Pensar que eles se estabelecem, eles têm um lugar deles. De repente... Né? Uma casa. Né? De repente lá tem Uber também, né? Não sei. Quem sabe, de repente. Tem Né? os transportes seráficos. Então, Uber seráfico. 1. Os projetistas e construtores de casas, aqueles que constroem e remodelam as moradas destinadas aos indivíduos e aos grupos de trabalho. Esses domicílios monanciais do espírito são reais. Seriam invisíveis para a vossa visão de pouco alcance, mas são muito reais e belos para nós. Até um certo ponto, todos os seres do espírito podem compartilhar com os construtores da escolha de certos detalhes do planejamento e criação das suas moradas monanciais ou espirituais.
Tais lares são adaptados e ornamentados de acordo com as necessidades das criaturas monanciais ou espirituais que irão habitá-las. Há uma variedade abundante e uma ampla oportunidade para a expressão individual em todas essas construções. Você vê que tem essas construções, aí tem os arquitetos, tudo, e deve ter as pessoas que constroem, né? Sei lá, pedreiro, mestre de obras, quem faz esse... Mas eu acho que é de outro jeito, sabe? Mas é Olhou, faz com fez. varinha mágica, Não, assim, É mais ou menos, eu acho que é por aí. manipulação de energia. Ninguém pega na massa, Isso que é né? uma coisa assim, de manipular minhas energias Também e acho. tal. Sim, mas deve ter um equivalente, Sim, né? Que sim, faz a claro. manipulação. Né? Eu acho E aí, que assim, as pirongas que fazem esses pornagens. Como é que será? Você contrata o arquiteto e fala, não, eu quero esse arquiteto aqui que é renomado. Ou... Estou pensando na vida monancial. Eu né? acho que eles apresentam. Vamos ter uma assim, ó, casa aqui. Quem vai te ajudar é esse arquiteto aqui. Eu acho que ele tem a tua característica assim, para fazer a tua casa. Ele vai, olha, vai ser lindo. Então, E aí a gente pode criar o que quiser, né? Ele diz, ó, até certo Coisa mais ponto, linda do mundo. todos os seres de espírito podem compartilhar dos consultores da Será que escolha tem de que pagar? certos detalhes, né? Não, Olha, será que eu quero Ah, uma varandinha com umas florzinhas, azul. né? Quero uma sacadinha cheia de florzinha. Não, mas assim, só chegar lá, cada um pede o que quer e pronto, acabou? Não sei, depende do merecimento. Ah, Então Depende. tem uma forma de pagamento. não, eu acho que não, de acordo com sei lá o quê. Com o teu merecimento. Acho Tá se esforçando. A você Miriam tá- vai lá, não tem dinheiro. Aqui não está escrito, mas dá o que pensar. Você, acho que não pode chegar lá e simplesmente falar, não, eu quero esse negócio dessa forma, daquela Não, lá outra. tá escrito. E, putz, eu gostei mais da casa da Sussu, eu quero uma igual a dela. Não, Ó, a minha tem que tais ser melhor. lares são adaptados e ornamentados Sem de acordo inveja, com as não necessidades das criaturas monanciais ou espirituais que irão habitá-los. Vai de acordo com as Eles, necessidades. acho que eles até sabem que eu gosto. Você gosta de flor. Aham. Né? Acho que é tipo assim. Então, há uma variedade abundante, uma ampla oportunidade de expressão individual em todas essas construções. Né? Nossa, eu Não sei se queria vocês se minha casa. lembram, mas quando nós estudamos as constelações, que tem lá os Vorondandex, que são os pais da constelação, que são aqueles 3 Vorondandex que ficam lá 50 mil anos cada um administrando. Sênior, júnior e Aham. o oficial. Tá, aí vocês se lembram que tem um cara da família Dias lá, né? Que são Fiel filhos da dos Dias, Duda. né? Aham. Qual que era da família Dias? Fiel É o fiel dos dias. Fiel dos Dias? Fiel. E lembra que eles falavam lá que a moradia do Fiel dos Dias era muito modesta, muito simplória comparada A Com as à verdadeiras. dos pais da constelação? Então você vê que não é uma questão de graduação espiritual, porque teoricamente... Mas eu acho que é uma questão de necessidade e gosto, eu acho. Não, estou só fazendo uma Não, eu especulação sei, aqui. mas eu acho que Tá vendo? é. Eu acho que quanto mais eles estão, mais humildes e mais menos necessidades. Menos necessidade. Um Papa Francisco, vai, da vida. Sei Os lá. Vorodadex têm a característica de serem mais chiques, entendeu? Assim, Será que mais... o pai é sei. Vitor Macabana? Uhum. O pai é Vitor Macabana? Então... Quem sabe ser, né? Não, porque tudo isso trabalha um aspecto interessante, que é a questão do ego. Aham. Né? Como é que funciona o ego Não, mas- no mundo moronsiano? Mas assim, por que não de querer ser melhor que o outro, mas e se eu gosto de arquitetura, questão eu de gosto de gosto. coisas bonitas e tal. Não por ego, mas porque me faz bem, porque eu gosto. Isso, então, mas será que lá tem alguém que fala, não, eu quero ter uma casa mais bonita que Não, eu daquele acho que ali? não. Eu acho Não. Eu Será? acho que não. Ah, depende do nível que você Eu tiver acho também. que tudo é muito bonito. Tudo, mas, por exemplo, você acha o amarelo mais bonito, eu já acho o verde, Eu acho a azul. Sussu acho azul, sabe? Exatamente. Acho que nessa Será que a beleza vai ser lá? Porque o nosso padrão de beleza aqui é muito... depende muito das coisas que, na verdade, não depende da essência da beleza, né? Tipo, eu acho bonito, mas porque muitas pessoas acham bonito. Uhum. Ou tem alguma coisa que Ou tá na moda, diz achar que bonito. aquilo é bonito, que
conduz ao pensamento coletivo de que isso é bonito. Será que essas limitações culturais e, sei lá, sociais, físicas, vai aparecer lá? Acho que não. Eu acho que não. É uma coisa muito nossa, do nosso. É muito material. Em domicílios mononciais, né? Na Moronça, a gente tem valor desse prefeito. Tanto que ele lembra que, na verdade, a gente está evoluindo. Então, esse tipo de picuinha vai existir. Você acha que vai existir na Moronça? Eu acredito que sim, a gente está progredindo. Tanto que vai haver uma série de seres ali que vão nos ajudar assim, isso tudo fosse perfeito um dia depois. Na verdade, o livro não fala em nenhum momento sobre o desaparecimento do ego. Em que momento que a gente deixa de ser egocêntrico. Mas eu acho que quando você se fusiona com o ajustador, você perde o ego. Eu acho que a partir da fusão com o ajustador, você melhorou substancialmente, você já é um espírito, né? Mas até acontecer essa fusão, a gente ainda tem uma longa jornada no mundo moroncial, que é uma jornada de aperfeiçoamento. Lembra, a gente ainda está atravessando todos aqueles círculos psíquicos, para chegar até o primeiro círculo e estar preparado para a fusão com o ajustador. Então, será que quando a gente vai para o mundo moroncial, existe esse espírito de competição? Existe esse egoísmo? Não, talvez não tão acirrado como existe aqui, porque a gente vai ter percepção de realidades espirituais que a gente não tem hoje aqui. E não esquecendo que nós vamos passar primeiro pelos mundos das noções, onde nós vamos ter o nosso aprendizagem, a correção dos nossos, né? Então, porque assim, o mundo moroncial, de alguma forma, ele apresenta uma sobreposição sobre o mundo físico, onde aquilo que nós não alcançamos aqui no mundo físico, nós vamos alcançar no mundo moroncial, assim, tipo uma segunda oportunidade, né? Mas assim, tudo, assim, digamos que, sei lá, eu não me realizei profissionalmente. De lá na Moronça eu vou... Nossa, não sei, de repente lá você quer ser um arquiteto, não sei. Né? Então, assim, lembra que quando você consegue fazer, o livro fala em algum lugar que quando você faz a fusão com o ajustador ainda em vida, você escapa da morte e você vai para um estágio muito avançado moroncial, né? Você fica muito pouco tempo lá, até o momento em que você, depois de alguns poucos dias ali, se apresenta para o Micael e está liberado do mundo moroncial. Então, praticamente, você não fica lá, porque você já é um espírito, né? Já atingiu um estágio de evolução, que ainda não é o da perfeição, mas o suficiente para ser espiritual. Então, assim, eu acho que nesse mundo moroncial ainda existe um trabalho de perfeccionamento e coisa. Talvez a gente ainda tenha esse sentimento da vaidade, do egoísmo, de alguma forma, né? Não tão acentuado aqui, mas coisas que tem que ser trabalhadas. Isso vai ser trabalhado. Olha, veja bem, o livro fala que quando nós chegarmos ao mundo moroncial, quando a gente passar dessa vida, nós vamos chegar lá no mesmo estágio de desenvolvimento que nós morremos. Então, no mesmo estágio de desenvolvimento, se a gente desenvolve, se a gente ainda, quanta gente ainda está apegada. Se eu sou egoísta, sou mentirosa, vai chegar lá desse jeito. Vou chegar eu como, né? Porque tem muita misericórdia por aí, né? Então, ali também fala que no primeiro mundo das mansões, nós vamos trabalhar todas essas imperfeições para nos livrarmos delas. Exatamente. É por isso que, como você falou, vamos ter essas coisas. Não, a minha casa, eu quero a minha casa mais assim. Mas talvez ali ainda não, mais para frente, né? Talvez até tenha, né? Não sei em que momento que nós vamos ter essa casa, esse direito de ter, aonde nós estaríamos. Até então é só um alojamento. Né? Até então é um alojamento para todo mundo, eu acho, né? Primeiro a gente vai para uma morada. Acho que já é construída. Deve ser. Mas assim, que momento que você vai ter direito a ter essa casa, gente. Isso é muito... O quê? Mas você precisa. Não, eu quero de verdade. Casa só para quem Se eu pudesse morar, não tem casamento.
Se eu quisesse morar num, sei lá, naquele... Como é que é o nome daqueles carros que tem em casa? Trailer? Trailer, e saio passeando por aí. Na verdade, Uma cabana o ali. propósito da discussão é de fazer a gente pensar, né? Instigar essa... Tá, como é que vai ser quando a gente chegar lá? A gente vai evoluir É obrigatório ainda. você ter um lugar fixo? Tipo, A gente vai ter uma morada. Tá? A gente vai ter uma morada. E o mundo das mansões, ele descreve cada passo que a gente dá, qual é o tipo de morada que a gente vai ter, com que tipo de família a gente vai estar habitando. Acho que é o capítulo 46 ou 47, e tudo isso daí. das mansões. Não, mas nós não lemos. Daqui 2 ou 3 Eu acho que a semana passada que a gente vai viver com 10 univitatia, com não sei quantos univitatia. Lembra? Nas A constelações. gente vai conviver até a gente viver 60. Nossa, A gente tem que se socializar. Tá A certo, gente tem que tá se certo. socializar. Ok, é só para a gente perceber que ali ainda vão ter... Não é porque a gente partiu daqui e ressuscitou lá, Que vai ser uma... que não acabou 100%, né? A gente provavelmente vai ser melhor lá do que é aqui, mas nós ainda temos um trabalho de aperfeiçoamento lá, ele não terminou, né? Ok. Os construtores das instalações ocupacionais. Aqueles que funcionam no projeto e montagem das moradas dos trabalhadores regulares e rotineiros dos reinos da morôncia e do espírito. Esses construtores são comparáveis aos que constroem oficinas e outras instalações industriais em Urântia. Os mundos de transição têm uma economia necessária de administração mútua e uma divisão especializada do trabalho. Alguém perguntou há pouco sobre a questão da economia necessária, não está aí? Não é que todos façam de tudo, há uma diversidade de funções entre os seres mononciais e os espíritos em evolução. Esses construtores de instalações ocupacionais não apenas constroem oficinas melhores, como também contribuem para o engrandecimento vocacional do trabalhador. Então você vê que existe, nos mundos de transição, uma economia necessária à administração mútua e uma divisão especializada do trabalho. Eu não sei que tipo de trabalho nós vamos fazer lá, mas nós vamos trabalhar de alguma forma. Não é só... Com construção. Eu não sei se é quero construção. fazer um trabalho intelectual. Já vou falando. Já vai escolhendo. Não quer pôr a mão na massa? Vamos aproveitar bem nossa aposentadoria aqui, né? Quer chegar lá, tem que pegar no batente de novo. Meu filho vai fazer aquilo que for a vontade dele. 3. Os construtores de edificações recreativas. Edifícios enormes são utilizados durante as estações de descanso, a que os mortais chamariam de recreação e, em certo sentido, de jogo. Instalações adequadas são providenciadas para os diretores de retrospecção, os humoristas, os monunciais, aquelas esferas de transição onde acontece o aperfeiçoamento dos seres ascendentes trazidos muito recentemente dos planetas evolucionários. Mesmo os espíritos mais elevados engajam-se, de uma certa forma, no humor da reminiscência durante os seus períodos de recarga espiritual. Qual será esse humor deles? De reminiscência. O que será essa Reminiscência é coisas que aconteceram, né? Eu lembro que eu li em algum lugar, não sei se foi nesse documento, em outro, sei lá, que o humor deles é uma coisa, não é... O humor da gente, de Urântia, é muito de rebaixar o outro, de menosprezar o outro. Isso, E eles não é esse tipo de humor, né? Entendi. Os construtores para adoração, os arquitetos experientes dos templos do espírito e da morôncia. Todos os mundos da exceção mortal têm templos de adoração, e estes são as criações mais especiais dos reinos mononciais e das esferas Nossa, do que coisa espírito. linda que deve ser. 5. Os construtores para a educação. Aí, Chegou a Aqueles hora. que constroem as sedes do aperfeiçoamento mononcial e estudo espiritual avançado. Imagina. O caminho está sempre aberto para que se adquira mais conhecimento, para se ganhar informação adicional a respeito do trabalho presente e futuro de cada um, bem como de um conhecimento cultural universal, com informações que se destinam a fazer dos mortais ascendentes cidadãos mais inteligentes e eficientes nos mundos mononciais e espirituais. Quem não estudou vai ter que estudar mais. 6. Os planejadores mononciais. Aqueles que constroem para as associações coordenadas de todas as personalidades de todos os reinos,
pois eles estão presentes a todo tempo em qualquer das esferas. Esses planejadores colaboram com os supervisores do poder mononcial para enriquecer a coordenação da vida mononcial progressiva. 7. Os construtores públicos, os artesãos que planejam e constroem os locais destinados às assembleias e que não são destinados à adoração. Os locais para as assembleias comuns são grandes e magníficos. Quando a gente olha naquele item 5 lá atrás, não, 4, os construtores para adoração, né? Os arquitetos experientes dos templos do Espírito e da Morons. Então, eles falam que todos os mundos de ascensão mortal têm templos de adoração, né? E que são as criações mais especiais dos reinos. Exatamente. A gente, aqui em Urântia, a gente tem as igrejas, né, que seriam como templos de adoração. Mas eu não encaro todas essas igrejas como templo de adoração, porque tem muitas que, na verdade, é um mercantilismo só, não tem nada a ver com a verdadeira adoração ao Pai, né? Mas nós já discutimos algumas vezes no movimento urantiano como que deveriam ser os templos de adoração e se nós deveríamos ou não ter um templo de adoração, né? Eu acho que sim, mas Jesus mesmo, quando esteve entre nós, ele ia fazer as adorações dele lá nas montanhas, né? Conversar com o Pai, apesar de frequentar as sinagogas, de pregar nelas, de oferecer as orações comunitárias e tudo aquele negócio. Mas quando ele queria fazer a adoração do dele, Pai, mesmo ter uma comunhão com o Pai, eu acho que ele não julgava adequado aquele lugar da sinagoga. Ele ia para uma montanha e ficava isolado, em retiro. Interessante isso, né? É curioso, né? Nós perdemos esses templos de adoração, porque, por exemplo, no Jardim do Éden tinha. Né? E aí, com a queda adâmica, esses templos, a ideia desses templos, na Dalamática também tinha. Então, eu imagino que esses templos não sejam templos onde acontecem discursos ou pregações ou coisa do gênero. É um lugar onde você vai e fica em comunhão íntima com o Pai, no silêncio. Deve ser isso. Não sei. Eu imagino que é isso também. Mas é interessante. Eu gostaria de ver como é um lugar desse, né? E às vezes a gente sente falta de ter um lugar. E então a introspecção às vezes se faz necessário para a gente. Imagina se esses templos de contemplação, não tem até o fundinho, aquela coisa que leva, aquelas músicas, é legal para você poder adorar mesmo, né? Para se sentir assim. Se elevar. Se elevar. Bom, já lemos essa parte, Milton? Ainda que nem todas essas estruturas, nem a sua ornamentação sejam reais para a compreensão sensorial dos mortais materiais, elas são bastante reais para nós. Seria incapaz de ver esses templos, caso pudesses estar lá, ao vivo na carne. Entretanto, todas essas criações supramateriais estão ali de fato e nós as discernimos claramente e desfrutamos plenamente delas. Hoje em dia não chega mais, não tem lugar. Espera aí um pouquinho, a gente já chega. Ok. Próximo você. Os registradores de pensamento. Esses artesãos devotam-se à preservação e reprodução do pensamento superior dos reinos e funcionam em 7 grupos. O primeiro grupo é os preservadores do pensamento. São os artesãos que se dedicam à preservação do pensamento mais elevado dos reinos. Nos mundos monanciais, eles verdadeiramente entesouram as preciosidades da elaboração mental. Antes de vir para Urântia, vi registros e ouvi teletransmissões da ideação de algumas das grandes mentes deste planeta. Os registradores de pensamento preservam essas ideias nobres
da língua diversa. Então quer dizer que quando nós produzimos, na língua diversa, quando nós produzimos um pensamento digno de valor, eles registram e guardam isso. Interessante. Gostaria de ver alguns desses que foram guardados. O que é importante para O que é um pensamento digno de ser guardado? É Vocês verdade. já Uma ouviram equipe falar como dos registros acásticos? Sim. Eu Sim. pensei nisso, mas não sei se... Talvez, não sei. Cada superuniverso tem a sua própria linguagem, uma língua falada pelas personalidades e que prevalece em todos os seus setores. Essa é conhecida como a língua diversa. No nosso superuniverso, né? Cada universo local também tem a sua própria linguagem. As ordens mais elevadas de seres de Nébadon, todas são bilíngues, falando tanto a língua de Nébadon quanto a língua diversa. Vamos aprender isso. Então a gente já sabe que a gente vai ter que aprender Duas línguas. mais 2 idiomas até chegar ao verso. E depois ainda vai ter mais um terceiro, talvez um quarto, passando por universo central. Mas é curioso isso, né? Porque o casal, Micael e a ministra, quando vem, provém... E toda a corte que os acompanha provém do mesmo local, né? Como é que eles chegam aqui Pois é, por quê? criam uma língua totalmente nova? Essa é uma boa pergunta. Será que eles se miscigenam com a galera local e Uma boa pergunta. surge um dialeto diferente? Sabe por que eu já pensei nisso também? Sei. Por quê? Tem origem comum, e mesmo nas capitais, né? Os governantes, né? Os anciões também têm uma origem comum, né? Que é o agente conjunto. Por que ele chega aqui e resolve falar uma língua diferente do pai deles? Aqui em Nébadon a língua vai ser Vamos criar uma novilíngua. Quando 2 indivíduos de diferentes universos locais encontram-se, eles comunicam-se na língua diversa. Deve ser o inglês, né? Sei lá. Contudo, se o inglês, do ponto de vista de língua do superuniverso, né? No universo central, há pouca necessidade de uma língua. Contudo, se um deles vem de um outro superuniverso, devem ter o recurso de um tradutor. Que engraçado isso, Que né? estranho isso. No universo central, há pouca necessidade de uma língua. Há um entendimento perfeito e quase completo ali, que não precisa nem falar, né? Ali apenas os deuses não são completamente compreendidos. Se alguém não te compreendeu lá, não pense que você é Deus. Ele está falando Isso ninguém me compreende. Se o cara não te entender lá, muito provavelmente você não está sabendo se expressar. Não é porque você é Deus. Então, eu entendo assim essa questão de idiomas, né? Que eu acredito que seja por causa do espaço, é um outro espaço, por exemplo, quando o Micael e a ministra vieram para cá, eles o espaço é diferente, o nosso universo, né, de Nébadon. Então é outra cultura, eles tiveram filhos e esses filhos foram ou tem outros planetas que também estão vivendo num outro espaço. Eu acho que isso faz diferença. Assim como aqui, né? Cada um que vive em um canto tem um idioma, uma linguagem. A corte originária tem uma origem. Não, sim, eu sei que tem, mas eu acho que quando você muda mas quando você muda de ambiente, mesmo com a cultura e naquele espaço, acho que uma nova que momento que o casal chega, ó, vamos esquecer a Cristo Micael. Vamos criar um dialeto local aqui, né? Cristo Micael e a ministra divina. Ministra, meu amor. Não, agora vamos dar isso. Eu concordo com o Milton. Eu acho que, na verdade, o propósito teria que ser de ter um idioma só, né? Por que nós vamos ter tantos, né? Mas, enfim. Deve ter uma razão para que isso seja assim. Ou são Melquisedeques, ou então são Mas Jonas. são filhos do nosso universo. É como se você tem a Miriam, quem mais? E tem mais 2. Mais 2, o nome? É o Rafael e o Gabriel. Rafael e Gabriel, então. A Miriam falasse uma língua, o Rafael outra língua e o Gabriel outra língua. Mas eles foram para outros lugares.
Se eles estão em outro espaço, é outro espaço, a energia é diferente. Mas quando eles foram para esse lugar, não tinha uma língua. Não tinha uma ainda. língua ainda. Eles foram os primeiros. Mas é isso que eu digo. Por que eles inventaram uma língua diferente? Por causa da energia daquele lugar. É verdade, é cultura, a energia. Mas não tinha cultura. Não tinha nada. Eles Mas começaram eles do criaram zero. nada. a convivência, por exemplo, eles foram para outro lugar e a convivência naquele lugar fez com que eles tiveram outra. Bom, é uma Sim, explicação que eu também estou pode. tentando. Ó, eu pensei em uma coisa nada a ver aqui. Então fala, Talvez Gabriel. eles não queiram misturar os assuntos. Então, talvez haja Tem uma coisa que razão. eles não sabem de Talvez um lugar haja uma razão geográfica para isso. Pode ser. Fica diferente. Isso, mas A é isso. comunicação lá não é que nem a nossa, Só se for isso, né? eu acho. Não é assim. Tem muito mais a ver com o pensamento, com a... Porque veja bem, Bom. você que é house e o que é casa. Entendeu? Por que que eles é estão- Sim, mas aí é... Que assim, naquela comunidade, eles conheciam isso como xícara. Na outra comunidade, eles conheciam na outra comunidade a mesma coisa. Entendeu? Só isso. Mas em algum momento Bom. eles eram filhos, vamos dizer assim, do mesmo pai, da mesma mãe, entendeu? Lá do Alisson, não sei. Não, mas eu concordo. Mas nos planetas é razoável que nós tenhamos um idioma específico do planeta, porque ele é desenvolvido pelos primitivos ali. Agora, por exemplo, em Nébadon, quem começou a civilização de Nébadon, a formação, os seres, a criação, tudo, foi Micael e a ministra divina. E eles vêm de um lugar onde o idioma é comum para eles. Por que eles inventariam um idioma novo? Para falar com os Talvez. filhos deles? Talvez, como a Lilian falou, o nosso espaço de Nébado, a vibração, sei lá, a energia, lá no idioma deles, eles falavam Ra. Aqui, em vez de sair o Ra, saiu o Ri. Toda energia Entendeu? Não, mas é isso mesmo, gente. porque a linguagem ela é muito. Deve haver uma razão, mas é bom, mais uma coisa para pensar. Gente, esse documento está muito. Tá, hoje tá. Hoje está muito. que tá lendo? A gente vai ter que criar Olha, vários. já tem. Vai ter que dividir esse grupo em 3 para É. cada um Não, estudar. agora o mais Já tem estranho é duas assim, dúvidas qual aqui, é o né? nosso propósito? A da linguagem, a Nos qual- miscigenar e falar um só Uma idioma, uma ou- só religião, um tudo. E lá é tudo a maior suruba, cada um É. quiser. Não, mas são Exatamente. dois idiomas só, né? É o idioma do De Nébado. Nébado e o do É, mas super-universo, de Orvonton. Cada super-universo tem o seu idioma. Cada universo Para você mental sair tem o seu daqui de idioma. Nébado, você já tem que sair já Tá, mas sabendo. Satânia. Peraí, deixa eu recordar. Satânia tem um idioma, Não. Não, Satânia Satânia tem o conversa. universo, tem o idioma do universo universo universo. local. Tá, e daí tem o do super-universo. super-universo. Tem dois idiomas Isso. só, do super-universo Sim, e do universo local. Sim, aqui Dois. no nosso caso, né? Então, peraí. Porque são 7 super-universos. Tá. Cada super-universo tem uma língua. Tá, então porque cada super-universo, os filhos são os anciãos dos dias, né? Sim, Que são os que vêm para cá trazendo a língua, vamos dizer assim. sim. Eles trouxeram a linguagem. Os anciãos dos dias são os filhos São filhos São da Trindade, Da são filhos da Trindade. da Trindade. Tá, então eles vieram vamos dizer, com a língua de Deus quase, né? Isso. Mas Jesus também Sim, É. Não faz sentido. Talvez a explicação da vibração. O universo Super 1 tem a vibração do Pai, o 2 do Filho, o 3 do Espírito. São energias espirituais com Gente, vibração vibração. diferente. Então, eu não sei, Não, uma teoria. vibração. É uma o livro não fala isso. Ele Que sabe momento da vida deles para cada um deles. Porque cada Micael é único, gente. Vamos lembrar. Cada Micael é único, né? Ok. Tem uma Ele não nasce, personalidade. Mas daí não é mil. ele chega casado aqui, ele já tinha conquistado a esposa, ele já elogiou ela, sabe?
Já fez a dança. Não tem essa de vir pra cá e no caminho começa a entortar a língua. Não, ó, então vamos chegar. Vamos chegar, como é que se diz o denominador aqui? É vibração energética geográfica. Ai, tá, Fica bom, seja, fica lindo, ficou linda a tua explicação. Nossa. Bom, vamos lá. Foi nos ensinado que um encontro casual no paraíso revela mais, em termos de compreensão mútua, do que poderia ser comunicado por uma língua mortal em 1000 anos. Caramba, você chega assim, fala oi. Traduziu a sua vida inteira para aquela pessoa. Né? Eles dizem assim, oi, que linda que foi a tua vida, gente. Aí você já se entregou, né? Não tem... Nossa, nem quero isso. Não, mas até lá você já se purificou. Não, lá não vai ter como você esconder nada. Você vai se apresentar como você realmente Mas também acho que quando chegar lá a gente não quer esconder nada. Mesmo em Salvington. Mesmo no primeiro Amorôncio? Nós conhecemos e somos conhecidos tal como somos. Então, ali já em Salvington a gente já vai experimentar isso. A capacidade de traduzir o pensamento em linguagem nas esferas da morôncia e do espírito está além da compreensão mortal. A nossa velocidade de reduzir o pensamento a um registro permanente pode ser tão aumentada pelos gravadores especializados que o equivalente a mais de 500 mil de palavras ou símbolos de pensamentos pode ser registrado em 1 minuto do tempo de Urântia. Essas línguas do universo são muito mais ricas do que a fala dos mundos em evolução. Então, faz sentido isso que eles estão falando, porque, assim, lembra que eles estão falando daquelas salas descomunais que vai um monte de gente para assistir um espetáculo onde tem 1000 atores fazendo... 1 milhão de atores. 1 milhão de atores, onde tem 1000 cenas. Representa de uma época inteira. E você deve ter bilhões de pessoas assistindo esse negócio ali, né? E vendo aquilo ali como se estivesse vendo na TV, assim, né? E acompanhando cada detalhe daquele negócio. Deve ser muito impressionante uma coisa dessa. Poxa, eu não consigo nem imaginar. Aonde cabe tanta gente. Ok. Onde que eu parei aqui? De um tempo durante. Essas línguas do universo são muito mais ricas do que a fala dos mundos em evolução. Ok? Os símbolos de conceitos em Uversa abrangem mais de 1 bilhão de caracteres. E a gente aqui com 23. Se bem que o alfabeto básico contenha apenas 70 símbolos. Apenas. A língua de Nébadon não é assim tão elaborada, pois todos os símbolos básicos do alfabeto são em número de 48. Não mas dá para decorar, né? Então quando a gente critica os chineses, que com aqueles pauzinhos tem 5.000 símbolos, né? Cada um deles representa uma coisa. E a gente fala, puxa, você tem que decorar essa montoeira de pauzinho aí. Né? Os árabes, então... A gente vai ter que decorar mais de 1 bilhão. Acho que os chineses vão levar vantagem sobre nós quando chegar lá em Havana. Eu acho que vão. Os registradores de conceito. Bom, aqui então já vai para outro grupo, né? Este segundo grupo de gravadores ocupa-se da preservação das imagens, dos conceitos, dos modelos das ideias. Essa é uma forma de registro permanente, desconhecida nos reinos materiais. E por esse método eu poderia ganhar mais conhecimento em 1 hora do vosso tempo do que vós poderíeis ganhar em 100 anos de pesquisa com a linguagem escrita e ordinária. Imagina. Nossa, invejosa. Eu acho que é um negócio que pluga no teu cérebro, assim, e injeta aquele negócio no cérebro, né? Que nem tomar, sei lá, uma penicilina na veia, um negócio assim, né? Faz mudar não pode ser. Como é que você consegue assimilar tudo isso de uma vez? Sim. Agora, imagina. Nós vamos sair daqui e o primeiro mundo é o moroncial, né? Que a gente vai passar por 570 corpos.
Depois tem mais o setor menor, o setor maior, o versa, e 1 bilhão de esferas em Avona. Eu suponho que essa capacidade de assimilar o conhecimento é crescente, né? Sim. A gente é ignorante mesmo. Tem muita coisa para aprender. Porque imagina, nós temos que passar tudo isso. Quanta injeção na veia nós vamos ter que tomar, cara? Brincadeira. Ok. As línguas faladas em um setor menor e maior, supostamente são do verso. São do superuniverso. Não, não é supostamente. Eles falam aqui que é. Então a gente tem que sair aqui de Nébado já sabendo. Já tem que saber na língua do universo. 6 e Nevadez. Eu já avaliei isso. Já vai ter que aprender esses 70 caracteres aí. E o outro 1 bilhão lá. Não tem chance, antigamente não tem satanês, né? Ok. Os terceiros aqui, os registradores ideográficos. Ideográficos. Isso, são os ideogramas, tipo símbolo astrológico. Será? Temos o equivalente tanto da palavra escrita quanto da falada, mas ao preservar o pensamento, normalmente empregamos a imagem do conceito e as técnicas ideográficas. Aqueles que preservam os ideógrafos são capazes de melhorar 1000 vezes o trabalho dos registradores de conceito. Então, ó, por exemplo, se você pega símbolos astrológicos, por exemplo, aí um símbolo de um planeta, Saturno, vamos dizer, e aí um outro, Vênus. Se você juntar os dois, só tem 2 símbolos ali, mas se eu juntar os dois, eu já tenho um monte de conhecimento ali. Aqueles 2 já me significam um monte de coisa. Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que deve ser parecido com o taquígrafo também, que faz aquelas notas taquigráficas também, que são pequenos símbolos. Que juntando um com o outro. Se você juntar esse com esse dá uma coisa, se você juntar esse com esse dá outra coisa, e são 2 símbolos só. Só que, lógico, um sistema muito mais sofisticado lógico, do que esse que a gente está conseguindo imaginar aqui. E o pior é que você vai ter que aprender como é que funciona. O alfabeto coreano, né? Também. O chinês. Junta aqui, junta ali, junta lá, dá uma ideia. Ok. Os promotores da oratória. Este grupo de registradores está ocupado com a tarefa de preservar o pensamento para a reprodução pela oratória. Contudo, na língua de Nébado, nós poderíamos, em um discurso de meia hora, cobrir o tema de toda a vida de um mortal de Urante. Que poder de concisão, né? Caramba, hein? Mas foi. Chororô, mimimi. Eu fico pensando se você pegar um desses caras da oratória aí que for prolixo, né? Você está ferrado. O que é? Se você pegar um desses caras de oratória, que for prolixo, né? For um Rolando Lero, o cara, putz, ele vai falar o planeta inteiro em 1 hora. Né? A vossa única esperança de compreender essas transações consiste em dar uma pausa e considerar a técnica da vossa vida desordenada e deturpada de sonhos. Ok, obrigada. E ver como vós podeis, em poucos segundos, passar por anos de experiências nessas fantasias do período noturno. Como se fosse um sonho. Se você for resumir a sua vida, né, só no seu pensamento, você vai rapidamente resumir ela. Mas lógico que vão escapar muitos detalhes. Isso que eu estava falando, eu acho que essa fala, ela não é... Essa fala deve estar junto com o pensamento, sei lá. As palavras devem ter Tem imagens. Sei lá, o pensamento junto, e daí você consegue captar Gente, deixa eu falar uma mais. coisa para vocês. Fala. Não me critiquem. Vocês sabem que eu vou no Daime, né? Sabemos. Então, sessão de depoimento. Isso. Chegou a tica das Uma das vezes que eu fui, né? Eu fui com eu tinha uma dúvida, uma pergunta, uma coisa assim, muito grande na minha mente, assim, né? Não conseguia entender. E nesse momento que eu estava viajando, o que aconteceu? Eu me vi assim no universo e me apareceu um símbolo
um símbolo. Através daquele símbolo, eu entendi tudo. Aquilo que eu estava perguntando, aquela minha, né? Aquilo foi esclarecido na hora. Só Deu olhar o símbolo. olhar aquele símbolo, Então, para dizer assim, eu acho que a consciência da gente vai estar muito exatamente. ampliada. Você Uhum. não tem um corpo físico. Então, ali é mais fácil você Com captar as certeza. coisas, né? Com certeza. Sim. Legal. Ainda preciso tomar esse santo daime. Vamos junto um dia, todo mundo junto. É lá perto de casa, viu? Os diretores de teledifusão. As transmissões do paraíso, superuniversos e universos locais estão sob a supervisão geral deste grupo de conservadores do pensamento. Eles servem como sensores e editores, bem como coordenadores das transmissões materiais, fazendo uma adaptação para o superuniverso de todas as transmissões do paraíso, adaptando e traduzindo as transmissões dos anciões dos dias para as línguas individuais dos universos Ou locais. seja, cada universo tem uma língua. Então, cada universo local recebe na sua língua, né, essas transmissões. As transmissões do universo local também devem ser modificadas para que os sistemas e planetas individuais as recebam. É claro, porque a capacidade de absorção da informação nesses diferentes níveis, ela varia, né? Então, sei lá, do superuniverso para Salvington, vem de uma forma que o pessoal de Salvington consegue absorver. Mas se isso fosse passado, por exemplo, por Aurântia, a gente não ia entender bolhufas. Ok. As transmissões do universo local também devem ser modificadas para que os sistemas planetas individuais as recebam. A transmissão desses informes espaciais é supervisionada cuidadosamente. E há sempre um registro de retorno que assegura a recepção adequada de cada informe e em cada mundo, em um dado circuito. Esse aqui é mais um negócio que a tal da rebelião roubou da gente, né? Bom, esses diretores de transmissões são tecnicamente especializados na utilização das correntes do espaço para todos os propósitos de comunicação da informação. Okay, os registros do ritmo. Os urantianos, sem dúvida, chamariam de poetas a esses artesãos, é a Sussu. Se bem que o trabalho deles seja muito diferente e quase transcenda infinitamente as vossas produções poéticas. O ritmo é menos exaustivo, tanto para os seres moronciais quanto para os espirituais. E assim um esforço é feito frequentemente para aumentar a eficiência, bem como para aumentar o prazer pela execução de inúmeras funções na forma rítmica. Eu gostaria apenas que pudesseis ter o privilégio de escutar algumas das transmissões poéticas das assembleias de Edentia, e que desfrutasseis das riquezas em cor e matizes dos gênios das constelações, que são mestres nessa forma refinada de autoexpressão e harmonização social. Mais uma vez mostrando como que é tudo interligado ali, né? Não é uma coisa, separada da outra. é tudo... Os registradores da Morôncia. Não sei como descrever para a mente material a função deste grupo importante de registradores de pensamentos, designados ao trabalho de preservar as imagens conjuntas dos vários agrupamentos de assuntos moronciais e transições do espírito. Em uma ilustração tosca, seriam os fotógrafos grupais dos mundos de transição. Eles preservam para o futuro as cenas vitais e as associações dessas épocas progressistas, observando-as nos arquivos das salas dos registros da Morôncia. É que nessa época não tinha ainda os smartphones, né, que fazia os selfies, os vídeos, esse negócio todo, mas talvez pareça mais com o cara que anda com esse... Talvez essa sala de registro, seja aquilo que você falou lá dos registros acásticos, não? Opa! Os manipuladores da energia. Chegamos de volta aqui Quem vai ler? na Tica.
Eu não li. Você não leu? Então leia. Pô, olha o bico dela. Deixa ela ler. Os manipuladores da energia. Esses artesãos eficientes e interessantes trabalham com todas as espécies de energias, físicas, mentais e espirituais. Número 1, os manipuladores de energia física. Os manipuladores de energia física servem por períodos longos, são os diretores de potência e são os especialistas da manipulação e controle de muitas fases da energia física. São conhecedores das 3 correntes básicas e 30 segregações subsidiárias da energia nos superuniversos. Esses seres prestam uma ajuda inestimável aos supervisores do poder imancial dos mundos de transição. Eles são os estudantes persistentes das projeções cósmicas do paraíso. Então, eu gostaria de atuar nisso aí. Eu acharia legal. Legal, né? Os manipuladores de energia mental. Estes são os peritos da intercomunicação entre os seres mortais e os outros tipos de seres inteligentes. Essa forma de comunicação entre os mortais praticamente inexiste durante. Eles são especialistas que proporcionam a capacidade aos seres mortais ascendentes de comunicar-se uns com os outros, e ao seu trabalho abrange inúmeras aventuras singulares com as ligações de intelectos, as quais ficam muito além da minha capacidade de retratá-las para a mente material. Tais artesãos são os estudantes aplicados dos circuitos da mente do Espírito Infinito. Legal também esse aqui. 3. Ops. Os manipuladores da energia espiritual. Os manipuladores da energia espiritual são um grupo fascinante. A energia espiritual atua de acordo com as leis estabelecidas, exatamente como faz a energia física. Isto é, a força do espírito, quando estudada, permite deduções confiáveis e, pois, pode ser tratada com precisão, do mesmo modo como podem as energias físicas. Há leis tão certas e confiáveis no mundo do espírito quanto no reino material. Durante os últimos milhões de anos, muitas técnicas foram aperfeiçoadas para a absorção da energia espiritual por esses estudiosos das leis fundamentais da energia do espírito governante do Filho Eterno, aplicadas aos seres mononciais e outras ordens de seres celestes em todos os universos. Next. Os manipuladores compostos. Este é o ousado grupo de seres bem treinados que se dedicam à associação funcional das 3 fases originais da energia divina, manifestada nos universos com energias físicas, mentais e espirituais. São as personalidades perspicazes que, na realidade, estão buscando descobrir a presença de Deus, o Supremo, no universo. Pois nessa personalidade da deidade deve ocorrer a unificação experiencial de todas as grandes divindades do universo. E até um certo ponto, esses artesãos têm tido algum êxito nos tempos recentes. Então, será que esses artesãos são aqueles que manipulam a energia de tal maneira que levam toda a experiência para o Supremo? Das 3 energias. Mental, né? É o que diz ali, né? Física, mental e espiritual. 4. Os manipuladores compostos. Já falamos desse aqui. Agora é esse. 5. Os conselheiros de transporte. Este corpo de conselheiros técnicos para os serafins de transporte é muito hábil em colaborar com os estudantes das estrelas no estabelecimento de trajetos e em outras formas de assistência aos chefes de transporte nos mundos do espaço. São supervisores do tráfego nas esferas e estão presentes em todos os planetas habitados. Urante é servida por um corpo de 70 conselheiros de transporte. Os peritos, 6 os peritos em comunicação. Urântia, do mesmo modo, está servida por 12 técnicos de comunicação interplanetária e interuniversal. Tem muita gente atuando aqui, né? Tem. A gente aqui não vê. E a gente não vê esses caras, Pois não é. tromba com eles. Se duvidar, tem milhares de seres aí. Sim, não tem mesmo. Nós estamos com nossos circuitos Fechados. fechados? Por que estão? Não, eles estão aqui. Está Mas a fechado gente não para enxerga. entrar Lá fora. aberto ao público, né? Ah, tá, para eles. Mas para eles entra Mas e a gente- também daqui sai tudo. Hum. Também. Só a gente que
Esses seres de longa experiência. Esses seres de longa experiência são peritos no conhecimento das leis de transmissão e interferência, quando aplicadas às comunicações entre os reinos. Esse corpo ocupa-se de todas as formas de mensagem do espaço, exceto as dos mensageiros por gravidade e mensageiros solitários. E durante a boa parte do seu trabalho deve ser realizada no circuito dos arcanjos. Os mestres do repouso, número 7. O descanso divino está ligado à técnica de absorção da energia do espírito. A energia moroncial e a energia do espírito devem ser repostas exatamente como a energia física o é, mas não pelas mesmas razões. Não pelo cansaço, então. Sou forçosamente compelido a empregar ilustrações grosseiras nas minhas tentativas de esclarecer-vos. Entretanto, nós, do mundo do espírito, devemos periodicamente parar com as nossas atividades regulares e ir para locais adequados de encontro, onde entramos em repouso divino, para, desse modo, recuperarmos as nossas energias exauridas. Lembra Jesus, quando ele começou com os apóstolos, aí ele instituiu a quarta-feira como dia de descanso, que aí eles iam para o rio brincar, conversar, assim, era um dia de descanso para eles, que era para repor as energias também. Vós ireis receber as vossas primeiras lições sobre essas questões quando chegardes aos mundos das mansões, após vos tornares seres espirituais e haveres começado a experienciar a técnica dos assuntos do espírito. Conhecereis o círculo mais interno de Avona e sabereis que depois que os peregrinos do espaço houverem atravessado os círculos precedentes, eles devem ser induzidos ao longo e revivificante sono do paraíso. Esse é não apenas um quesito técnico do trânsito da carreira do tempo até o serviço da eternidade, mas é também uma necessidade, uma forma de repouso imprescindível ao reabastecimento das perdas de energia inerentes aos passos finais da experiência ascendente e para estocar as reservas de poder espiritual para o próximo estágio da carreira infindável. Ou seja, quando chegar lá temos férias, e daí então... Quando a gente chega no terceiro círculo, você encontra o pai, né? O terceiro círculo de Atuana. Aí no segundo tem um estudo preparatório para como é a vida no paraíso, para você saber como é que você vai viver lá. E quando chega no primeiro círculo, a gente tem ali um sono reparatório, que é a última vez que a gente vai dormir na vida para uma transição. Pelo menos é o que o livro fala. Apesar de que, quando a gente chega no paraíso, nós somos espíritos do sexto estágio. E o livro fala que ainda tem que ter mais um. Então, não sei se quando passar do sexto para o sétimo vai ter mais um sono, mas o livro não fala isso. O livro fala que o último é esse do primeiro círculo de Avona. Ok. Esses manipuladores da energia atuam também de centenas de outros modos, numerosos demais para serem catalogados, tais como o aconselhamento aos serafins, querubins, sanubins, no que diz respeito às práticas mais eficazes de ingestão de energia e como fazer uma manutenção mais eficaz do equilíbrio das forças divergentes entre os querubins ativos e os sanubins passivos. De muitas outras maneiras, esses peritos prestam assistência às criaturas mononciais e espirituais nos seus esforços para compreender o repouso divino, que é tão essencial à utilização eficaz das energias básicas do espaço. Então, você vê que eles têm dificuldades lá também de administrar isso aí. De repente, um espírito gordinho, um magrinho demais, não sei. Olha, nós estamos aqui no número 6. São quantos estágios? Quantos mesmo? Eu não me lembro. Eram... Eu não trouxe. Eu não me lembro se era... Vamos ver aqui no primeiro. Nós estamos no slide 57. E Nós temos bastante ainda, hein? Não.
Aqui eu tô- Eram 7. Tá. Então, nós estamos nos 57. Nós estamos no manipuladores de energia, vamos para os desenhistas e Vai até lá ornamentadores embaixo. e trabalhadores da harmonia. E nós temos no Vai até o total 8º. 75. Faltam 18 slides ainda. Dá mais, acho que Podemos uns continuar 40 semana minutos. que vem? Há uns 40 minutos. Vamos continuar semana que vem? Aham. É Porque porque senão daí a gente vai não fazer passa. É É. correndo, não. Não vamos fazer correndo. Que interessante. Então, nós paramos Esse é muito Esse é documento, bem- né? no slide 57, Polêmico. Aham. Instigante. Os desenhistas. os desenhistas e Ornamentadores, bem na hora dos Ah, esses desenhistas. aí, bem Essa, Bem na hora da Eu vou É. comprar a cerâmica lá. eu também, né? E aqui nós paramos, então, de Nossa, eu tô aparecendo. transmitir. E voltamos aqui para a Nifa, a Vânia, que está aqui. Muito obrigado por participarem com a gente. Dá uma rodada. Legal. Dá uma rodada. Então, a próxima semana a gente vai continuar com este assunto e acho que já vai dar para iniciar o próximo documento. Esse aqui é o número 44, né? Nós vamos iniciar o 45. Quem que vai fazer o Você 45? quer fazer o 44? Que você pode... Não, 45. 44 é esse. Quando vai ser 45? semana que vem? É. Semana que vem. Faz 45. 45, na Porque você verdade. quase não... É. Ela Esse está é o fazendo 44. 44. Esse aqui é o 44. Daí você faz